A evolução do aço, da raridade à produção em massa. Esta é a história de como o aço evoluiu de uma liga rara e artesanal para um produto fabricado em massa, presente na construção de máquinas, edifícios e infraestruturas que moldaram a era industrial. O aço é um material realmente fantástico. Pode ser feito tão duro que consegue cortar e moldar a maioria das substâncias conhecidas, sendo capaz inclusive de cortar e moldar a si próprio. Propriedades extraordinárias do aço. Ele pode ser feito quase tão duro quanto o diamante ou ser tão maleável a ponto de ser cortado, dobrado, martelado, laminado em chapas ou até esticado em fios finíssimos. Mas apesar de quase toda sua composição ser o ferro, ele não pode ser encontrado pronto na natureza. O aço comum é material produzido artificialmente. Uma liga de ferro com uma pequena quantidade de carbono entre 0,05% e 2,1%, dependendo do nível de dureza desejado. Composição e complexidade. Composição básica. Liga de ferro com carbono entre 0,05% e 2,1%. Elementos adicionais: silício, manganês, enxofre e fósforo. Impacto. Impurezas naturais que influenciam na qualidade. Claro que ele também pode apresentar outros elementos em pequenas quantidades, como silício, manganês, enxofre e fósforo, que são impurezas naturais do metal e influenciam na sua qualidade. Esses são apenas alguns dos detalhes que mostram como é difícil obtê-lo. Mesmo assim, o aço já existia em pequenas quantidades, muito antes de qualquer processo industrial, e, de certa forma, já era um velho conhecido das civilizações antigas. O aço nas civilizações antigas. O aço produzido por esses povos era basicamente ferro temperado. Durante a fundição, o ferro absorvia uma certa quantidade de carbono do carvão em combustão. Depois era mudado e forjado na forma desejada e, ainda incandescente, mergulhado na água fria, ganhando assim as propriedades do aço. Esse processo ficou conhecido como têmpera. O lendário aço de Damasco. Um exemplo famoso é o aço de Damasco, conhecido por suas lâminas elegantes e incrivelmente afiadas. Produzido no Oriente Médio entre os séculos X e X, ele era feito a partir de um tipo de aço chamado udis, originário da Índia. As espadas forjadas com o famoso aço de Damasco eram tão bem temperadas que, segundo as lendas, podiam cortar um fio de cabelo que caísse sobre a lâmina ou até partir uma outra lâmina. O mistério do aço de Damasco. Segredo perdido. O segredo de produção desse aço medieval acabou se perdendo com o tempo, tornando-se um mistério por séculos. Versões modernas. Atualmente, siderúrgicos e metalúrgicos desenvolveram versões modernas do aço, como esta, que se aproxima muito das lâminas antigas. Apesar dessas maravilhas, o grande problema do aço antigo era sua produção, que era cara, demorada e impossível de ser feita em larga escala. Limitações do aço antigo. Isso limitava o uso a ferramentas, armas e objetos especiais. A alternativa mais fácil e barata era o ferro fundido, mesmo sendo mais pesado, frágil e quebradiço. Ainda assim, ele também tinha seus desafios. Produzi-lo exigia temperaturas muito altas, algo que só se tornou viável na Europa por volta do século XI, com os avanços na tecnologia de fornos. O desafio das impurezas. Problema principal. A maior dificuldade em fazer ferro e aço era remover as impurezas. O minério de ferro costuma estar cheio de substâncias indesejadas. Consequências. Se não forem eliminadas, torna o metal quase inútil. O aço usado, por exemplo, na fabricação de trilhos ferroviários precisava suportar grandes tensões sem se quebrar. Solução necessária. Por isso, a remoção dela sempre foi um problema sério. O processo do alto forno. No alto forno, uma certa quantidade de calcário era adicionado ao carvão e ao minério de ferro. Quando o minério era derretido sob intenso calor, as impurezas do ferro se combinavam com o calcário e formavam a chamada escória. Como o ferro derretido é mais pesado, ele descia até o fundo do forno, enquanto a escória flutuava no topo e era retirada. O ferro gusa. Ferro bruto. Esse processo removia grande parte das impurezas e produzia um ferro bruto com alto teor de carbono chamado ferro gusa. Teor de carbono. Com cerca de 5% de carbono, o ferro gusa é até hoje a base para a produção tanto do ferro fundido quanto do aço. Desafio. O aço precisa ter menos de 2,1% de carbono, mas controlar essa proporção com precisão era uma tarefa difícil e cara até o século XIX. A Revolução Industrial e a demanda por aço. A partir de 1760, a Revolução Industrial, com suas máquinas a vapor, ferrovias, pontes e outras grandes estruturas, gerou uma demanda crescente por um metal mais resistente que o ferro fundido e o ferro forjado à mão.
Essa demanda começou a ser atendida com o uso do processo de cementação que produziu o chamado aço blister em cidades como Sheffield, na Inglaterra. O processo de cementação. Preparação. No processo de cementação, barras de ferro forjado eram cobertas com carvão vegetal em pó e aquecidas por vários dias em fornos completamente selados. Absorção de carbono. Por ser um metal quase puro, com menos de 0,1% de carbono, o ferro forjado permitiu o aumento do teor de carbono em uma operação inversa realizada na siderurgia moderna. Formação do aço. Durante esse aquecimento prolongado, o carbono do carvão penetrava lentamente no ferro, camada por camada, convertendo gradualmente a superfície em aço blister. Características do aço blister. Um aço com maior dureza e resistência que o ferro original, mas sem chegar ao ponto de se tornar quebradiço, já que quanto mais se aumenta o carbono, mais duro e frágil ele fica. Esse método permitia produzir aço de qualidade em quantidades muito superiores às técnicas anteriores, sendo especialmente útil para lâminas e ferramentas. Mas, e sempre tem um longo período de produção e a necessidade daquele ferro quase puro, com baixo teor de carbono, eram alguns dos gargalos que deixavam o preço do aço produzido extremamente elevado. A Revolução de Bessemer. Tudo mudou na década de 1850 com a invenção do processo Bessemer. Henry Bessemer, nascido na Inglaterra em 1813, é a pessoa a quem podemos acreditar o nascimento do aço moderno. Mas aqui vale uma observação. Nos Estados Unidos, há quem diga que o processo foi inventado de forma independente e no mesmo período por William Clay. Esse ponto ainda é motivo de debate até hoje. De qualquer forma, o processo Bessemer, patenteado em 1856, era engenhoso e revolucionário. O processo Bessemer. Início. Ele consistia em despejar ferro fundido em um recipiente com orifícios na base. Oxidação. Soprar ar sob alta pressão por esses furos, removendo as impurezas e o excesso de carbono. Ajuste. A quantidade exata de carbono era readicionada, permitindo ajustar as propriedades do aço conforme a aplicação desejada. Esse fluxo de ar impedia que o metal liquidoresse pelos furos e, ao atravessar o ferro derretido, oxidava o carbono removendo da mistura e liberando calor suficiente para manter a fusão. O impacto econômico do processo Bessemer. Toneladas. Produção anual de aço fundido na Grã-Bretanha antes do processo Bessemer. Toneladas. Produção britânica em 1877, 15 vezes mais do que o volume obtido com o método anterior. Por tonelada. O preço médio caiu para apenas 10 libras por tonelada, antes variava entre 50 e 600 libras. Toneladas. Economia de carvão em comparação ao que seria necessário no antigo processo de cementação. Estima-se que a redução total de custos tenha alcançado aproximadamente 30 milhões de libras apenas naquele ano de 1877. O Império de Andrew Carnegie. Foi com o processo Bessemer que o visionário Andrew Carnegie fundou em 1892 a Carnegie Steel, uma das 10 grandes empresas adquiridas pelo banqueiro J. P. Morgan em 1901 para formar a US Steel na maior combinação de capital do mundo até então. Seu capital de 1,4 bilhão de dólares na época equivalia à metade de todo o dinheiro em circulação nos Estados Unidos, sendo também a primeira empresa a bater esta marca de 1 bilhão de dólares em valor de mercado no mundo. No seu primeiro ano completo de operação em 1902, a companhia produziu 67% de todo o aço norte-americano. O gigante US Steel. Siderúrgicas. 149 siderúrgicas com capacidade anual de 9 milhões de toneladas. Fornos. 18 mil fornos de coque. Terrenos. Mais de 100 mil acres. Transporte. 125 embarcações lacustres e diversas pequenas ferrovias. Trabalhadores. Mais de 150 mil empregados recebendo mais de 120 milhões de dólares em salários anuais. Já naquela década, seus ativos incluíam todos esses recursos, tornando-a uma das maiores empresas do mundo. Evolução dos processos. Siemens Martin. Quanto ao processo Bessemer, ele foi revolucionário e usado até o final da década de 1960, mas tinha limitações. Ele não funcionava bem com certos minérios de ferro, especialmente os com alto teor de fósforo, o que comprometia o controle da qualidade do aço. Para superar essas e outras dificuldades, passou a ser adotado o processo Siemens Martin, também chamado de forno de soleira aberta, desenvolvido por William Siemens na Inglaterra e por Pierre Milmarta na França por volta de 1850, ou seja, na mesma época do processo anterior. Embora fosse mais lento, esse processo permitia um controle muito mais preciso da composição do aço, resultando em um produto de qualidade superior.
Por utilizar aproximadamente 50% de sucata na produção, reduzia os custos do aço produzido enquanto reciclava o material que, de outra forma, seria desperdiçado. O aço no mundo moderno. Arranha-céus. Possibilitou o surgimento de edifícios cada vez mais altos. Ferrovias. Permitiu a expansão das redes ferroviárias. Pontes. Viabilizou construções antes tecnologicamente impossíveis. Navios. Possibilitou embarcações maiores e mais resistentes. Automóveis. Permitiu carros mais leves e seguros. Medicina. Viabilizou instrumentos cirúrgicos de precisão. Enfim, sem o aço, o mundo moderno como conhecemos não existiria. Desde então, o aço se consolidou como um dos materiais mais utilizados no mundo, a ponto de sua produção ser utilizada como um termômetro da saúde econômica de muitos países. Felizmente, a Mãe Natureza tem sido generosa e ainda contamos com vastas reservas de ferro e carvão, além de uma enorme quantidade de sucata disponível para ser reaproveitada, garantindo matéria-prima por um bom tempo.